Bem-vindos ao terceiro podcast do Inserido. E o nosso tema de hoje é Stranger Things. Eu trouxe dois convidados aqui, que o primeiro é o Juan. Fala aí, Juan. Oi, Pronto. E o segundo convidado é o Alex. Oi, gente. E a partir disso, a gente vai falar um pouco sobre a obra. Eu sei que é um pouco chato falar sobre uma obra que não acabou ainda, porque vai ter a quarta temporada. Só que é um tema de uma série que, além da série ser boa, tem vários temas muito legais que podem ser abordados e eu tava com muita vontade de fazer essa série, então eu não pude esperar até lançar a quarta temporada. Eu nem sei se tem data de lançamento ainda, tem? eu acho Não, que ainda não tem não. ainda. Só saiu o trailer. Perfeito, perfeito. Então, a gente vai falar um pouco sobre como a série aborda alguns conceitos, como é o desenrolar da série, vai ter spoilers, então quem não assistiu ou quem não quer levar spoiler, saia agora desse podcast. E vamos começar. A série, ela se passa, se eu estiver errado, me corrige, porque eu assisti tudo junto e quando eu assisto a série toda de uma vez, eu fico meio bugado com a questão do contexto. Mas pelo que eu vi, se passa nos anos 80, né? Isso. Pronto. E é toda de época, né? A gente vê, tipo, a customização do cenário, as roupas, os trajes, né? É muito bem feito, né? Sim. Até os equipamentos utilizados pelos personagens também são muito da época dos anos 80. As roupas. Exato. É muito bom ver isso, saber que esse tipo de obra, eles ficam realmente fiéis ao que eles estão abordando. Além das músicas, né? Tipo, aquela música que ficou totalmente famosa por causa do Mike, né? Sim. É do Mike ou é do Will? Do Acho que é do Will. Will, né? Acho que Uhum. é do Will. Isso. Desculpa, é que eu confundo os nomes. Should I Say, Vocês vão ver muito isso. da banda The Clash. Exato. Eu ouvi essa música, só que quando eu assisti a série e eu ouvi ela, caralho, deu tipo uma. Tá ligado aquele negócio de nostalgia? Tipo, é muito top isso, em série. Uhum. O enredo da série é basicamente eles estão em uma cidade de Hawkins, se eu não me engano, Sim. e a partir de um dia que eles estavam jogando, os personagens principais, né, que é os quatro amigos, o Mike, o Will, o Lucas e o Justin, e eles estavam jogando um RPG chamado Dungeons and Dragons, que é bem famoso até, Uhum. e a partir disso tem alguns personagens lá, né, e dentro de um dos personagens, que é meio que um vilão, é o grande Demogorgon, que é um cara lá que o Will se sacrifica para salvar o grupo e é pego pelo Demogorgon, né? No RPG. E quando. Esse é o primeiro episódio, viu, galera? Quando ele tá voltando para casa, acontece algo sinistro e ele é seguido por um homem sem rosto. E quando ele chega em casa, ele tenta se proteger, mas o homem sem rosto acaba pegando ele e leva ele para algum lugar que a gente não sabe qual é até o desenrolar da história. Sim. E quando eles estão indo embora, né? O, o Will, ele não fala o número do dado que saiu lá no jogo que eles estavam jogando, né? O número que tinha que sair era acima de 7, porque se fosse abaixo, o Demogorgon pegaria o Will no jogo, e o dado deu 7. Ou seja, o Demogorgon pegou o Will no jogo, e aí ele não contou pra ninguém, só contou pro Mike, e quando tava voltando pra casa, o Demogorgon realmente pegou ele. Sinistro, né, cara? Como aconteceu isso. Sim. Muito inexplicável. Demais. Alex, quer falar alguma coisa sobre essa parte, assim, do início da série? O que tu achou do início da série, assim, enfim? Tipo, como você já havia falado, eu achei bem fiel, como a série representou os anos 80 e tudo por conta das roupas, do cenário em si, dos objetos, das brincadeiras dele, que é jogar RPG, que era o auge naquele tempo, era jogar RPG, que dá até uma vontade da gente também jogar RPG, só vendo ele jogando RPG, deu uma vontade enorme no tempo, quando eu assisti. E é bem louco, como o Juan falou, sobre como no jogo ele foi pego pelo Demogorgon e na vida real também foi pego. Até aquela cena da perseguição, tipo, é muito foda. No primeiro episódio, Exato. eu, tipo,
me pegou bastante, porque eu lembro que eu maratonei a primeira temporada de uma forma rápida mesmo, porque me prendeu muito a primeira temporada. Eu também assisti. É porque, tipo assim, eu assisti duas vezes a primeira temporada. Quando lançou, eu lembro que eu assisti e eu não fiquei muito fissurado, não sei por quê, talvez. É porque tava, tipo, na época de Dark e eu tava, tipo, muito fissurado em Dark, aí eu, tipo, eu só falava de Dark, entendeu? Tipo, eu tava muito naquele hype. E aí, quando veio Stranger Things, eu fiquei, tipo, meio que. Como se fosse uma série normal, tá ligado? Só que quando eu reassisti tudo de novo, cara, deu muito essa questão de como eram os anos 80, toda essa viagem no tempo para aquela época foi muito louco. Além de que o enredo da série é muito bom. A gente tem a Eleven, né, que é uma das personagens principais, que ela tem uma história muito bacana, o desenvolvimento dela eu achei muito top. Eu só não gostei do final da segunda temporada, assim, como ela tava, mas a gente vai entrar nisso depois. Vamos continuar na primeira. E na primeira, ela foi achada, né, pelos meninos, o Justin, o Lucas e o Mike, quando eles estavam procurando o Will, que tinha desaparecido. E a partir disso, ela fala, né, que o Will tá preso em algum lugar, ela sabe como resgatar. E tudo isso dá o estopim, né, meio que o início de todo o enredo da série. Sim, sim. E, tipo, ao ver a foto do Will, que ela sabe que ele tá preso em um lugar diferente, né? Aí, para representar o Will, ela pegou um boneco do RPG lá e representou ele, e o Demogorgon foi o Demogorgon do jogo. Foi a partir daí que os garotos, os meninos lá, começou a chamar o monstro de Demogorgon, por conta que a Eleven, ela representou o monstro comum no do jogo. Isso aí é bem Pois legal é. também. Sim, Tipo, ela pegou o jogo, né, e virou ele ao contrário, pra insinuar Uhum. que o Will tava em um lugar que era o contrário, né, do mundo real. Ela fazendo essa comparação do jogo com a realidade. sim, exatamente. Isso é muito louco, porque, tipo, é uma garotinha que sabe tanto sobre tudo, né? E isso se dá à história dela. A gente pode falar sobre a história dela logo para o pessoal entender. A história dela, ela é desenvolvida, tipo, o passado dela vai sendo mostrado ao longo das temporadas. Só que a gente vai resumir logo aqui para vocês o começo de todo, como ela chegou, como ela ganhou os poderes, enfim, para vocês entenderem, para quando a gente chegar em temporadas futuras, vocês entenderem como foi o desenvolver dela. Bom, eu vou começar e vocês podem complementar à vontade. Existia meio que um experimento de um laboratório onde eles testavam drogas, mas acho que era LSD, em humanos para tentar aumentar a capacidade cerebral deles. E a mãe da Eleven foi uma das pessoas que foram submetidas a esse teste. Eles testavam todo tipo de gente, né? Era adultos, crianças. O nome do programa, posso dizer assim, era o MK Ultra, né? E esse programa, ele realmente existiu. É tão louco de pensar isso, porque ele foi um programa inventado pela CIA, nos Estados Unidos, onde ele fazia exatamente o que é mostrado na série, testava LSD em humanos para tentar aumentar a capacidade cerebral deles e estimular o cérebro a fazer coisas mais rápidas, mais velozes, mais é, eficazes do que normalmente uma pessoa faria. E até isso a série pegou de um evento real. Isso é muito louco. E a partir disso, a mãe da Eleven, grávida da Eleven, acaba sendo submetida e a garotinha acaba nascendo no laboratório e desenvolvendo essa capacidade de, eu posso dizer, psíquica para mover objetos, telecinese, entrar na mente das pessoas, só que isso é abordado muito depois. E isso dá a capacidade dela de viajar meio que entre os dois mundos, né? A mente dela consegue ver o que está acontecendo nos dois mundos. Não é isso? Acho que eu tô indo certo, né? Sim. Sim, sim. Tá. E o que vocês acham desse desenvolvimento? Tipo assim, a série ela aborda isso como algo ruim, né? Tipo, essa questão dos abusos que ela sofreu, da Eleven, tanto da Eleven quanto da mãe dela. Mas até que ponto a gente consegue levar um projeto para a evolução do ser humano como algo bom, favorável? O que vocês acham disso? Eu vou só também repetir algumas coisas que é tipo sobre o projeto e tudo, que
Tipo, principalmente lá nos anos 90, nos anos 1900 e pouco, né? O povo era muito doido, porque fazia testes humanos, assim, bem hardcore mesmo. Tacar logo LSD em humanos, que é uma droga super forte, e ainda injetar de uma forma excessiva, isso torna a pessoa, tipo, meio que com vários problemas. Como é mostrado a mãe da Eleven, que a mãe da Eleven, ela não é mais uma pessoa normal, ela tem vários problemas, ela não tá, tipo, ali presente, porque, enfim, ela já tá, assim, em nível traumatizado real, porque ela foi submetida a experimentos, assim, bem doidos. E E o desenvolvimento da Eleven na série eu acho muito, muito foda, muito top mesmo. Porque ela aparece logo no primeiro episódio como uma menina que não sabe, entre aspas, de quase nada, questão de se comunicar com os outros humanos. Ela não tem tanta experiência em relação a isso. Que é legal ver essa evolução dela depois dessa temporada, que é se envolver com seres humanos, com pessoas da idade dela e tudo, porque antes ela só vivia em laboratório passando por testes, né? Para tentar explodir mais os poderes delas, vamos falar assim, poderes psíquicos. E é muito foda mesmo. Aí também, tipo, na primeira temporada mostra vários flashbacks, né? Dos testes que era feito nela, de como era bem abusivo mesmo, bem forte, porque praticamente ela não era dona dela mesma, e sim os cientistas que tomavam de conta dela e faziam o que quiserem com ela. É, é muito foda. A Eleven em si, a personagem que foi construída na série. E, tipo, eu acho que todos os fãs da série amam ela, tipo, de uma forma bem intensa. Com certeza. Juan? Como o Alex falou, né? A gente vai ver no futuro, né? Nos próximos episódios que a mãe da Eleven ela fica completamente transtornada, né? Fora de si, né? E a Eleven ela é realmente uma personagem que se destaca bastante. A história dela vai se desenrolando de um jeito muito interessante, né? E durante os flashbacks que a gente vai vendo, a gente vê que ela é completamente dependente dos cientistas, né? Daquele cara lá, do Dr. Martin Brenner, que fazia os experimentos com ela. Inclusive, tem um flashback que mostra ela numa experiência com um gato, né? E aí ela fica com medo de machucar o gato, ela não quer fazer aquilo. E no final dessa cena, os cientistas lá levam ela para um quarto para trancar ela, como se fosse uma espécie de castigo, né? Porque o Dr. Martin Brenner queria ver até onde ela iria, e quando isso não acontecia, ele ficava com raiva e castigava ela, né? Tanto que é a partir daí que ela começa a se revoltar com as pessoas, né? Ela mata os cientistas que levaram ela para esse quarto, e aí o Dr. Martin vê que os poderes dela estão melhorando no sentido de que ela conseguiu matar duas pessoas, né? Jogou eles contra as paredes e, e aí ele fica feliz. Aí desiste de castigar, inclusive nessa cena, né? E é muito legal o desenrolar da história dela, né? Junto com os meninos e desde o começo, né? Desde o momento em que ela aparece, é muito legal. Esse doutor, ela considerava ele como um pai, né? Se eu não me engano. Sim, ela chamava ele de pai. Porque acho Isso. que era o único humano, né? Tipo assim, era a pessoa que ela tinha mais contato e aí ela acabou criando esse tipo de afeição. Sim, ela tinha, tipo, 100% mais próximo dele, porque, enfim, né, era necessário estar ali do lado dela para fazer esse experimento. E ela levou isso. Foi um jeito ela levar para o afeto em si, que é bem doido, porque ele não queria nada pro bem dela. Ele só fazia coisa, enfim, porque ele era cientista e que queria só fazer experimento com ela. Ele não tinha afeto real com ela e ela criou isso. Que é bem foda, porque, tipo, é uma pessoa que não fez nada bem para ela, né? E tudo. Pois é. Sim, é verdade. Eu acho que essa questão aí vai mais pra referência, porque ela não tinha mais contato com ninguém, né? Então, o único tipo de referência que ela tinha de pessoa, de vivência, assim, real, de humanos, era o doutor, que era o que tinha contato com ela, que falava com ela, que questionava ela.
que buscava entender como ela estava se sentindo para aumentar os poderes. Só que talvez ela tenha entendido isso como uma forma de afeto, como o Alex falou, tipo, tentar fazer como se ele estivesse cuidando dela, desenvolvendo ela, mas na verdade ele só queria aumentar e melhorar seus projetos.